Boa noite, família, verdade e vida. Estamos nessa noite com muita alegria, muito agradecido, obrigado. Estamos nessa noite com muita alegria, dando início a uma série de mensagens a respeito do texto que se encontra ali em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aquilo que os autores intitulam o Sermão do Monte ou da Montanha. Durante muito tempo eu fui aconselhado e eu fui recomendado para que nós pudéssemos, a fim de trazer o entendimento melhor, pregar em série, pregar em sequência, a fim de trazer uma ordem e trazer melhor informação a respeito de alguns temas da Bíblia Sagrada. E durante esse tempo em que estivemos separados, cada um na sua casa e também separados da comunhão dos irmãos, eu percebi Deus me autorizando não só um desejo, nem uma facilidade, mas uma autorização de Deus. A razão pela qual eu procurei até aqui nunca evidenciar em série é porque não era isso que ardia no meu coração, e não que Deus tivesse me proibido, mas me faltava paz a respeito disso. E eu quero aproveitar esse tempo, já com o consentimento de Deus, creio eu, sem nenhuma dúvida disso, e também com um coração muito fervoroso, com muito temor. Querido, não é fácil pregar em série, porque nós não estamos fazendo uma campanha de 7, 10, 15 semanas para você receber bênção. Há uma diferença entre campanhas de bênção e séries de fundamentação bíblica, de ensinos bíblicos. O que arde no meu coração não é que você tenha uma quantidade X de semanas acompanhando estas mensagens, a fim de que você possa receber um favor material, um favor humano. O meu desejo é que aquilo que nós vamos fazer aqui nas noites de domingo, por algum tempo, com certeza no mês de junho e julho, com certeza absoluta, vamos levar, todas as noites estaremos aqui, trazendo fundamentos, onde a sua bênção será conhecer melhor a palavra, receber fundamentos para ter uma vida cristã melhor. Então é com esse propósito que nós queremos dar início hoje, numa introdução, e eu quero pedir algo para os irmãos. Talvez hoje eu fuja um pouco da minha característica de pregação, mas eu quero trazer para vocês, baseado na Bíblia Sagrada, ponto a ponto, o que seriam algumas verdades relativas a esse Sermão do Monte. Por favor, deixa eu dizer algo. O Sermão do Monte não está restrito às bem-aventuranças. As bem-aventuranças, ela é o início do Sermão do Monte. Muita gente já vai falar sobre o Sermão do Monte. E aí se detém nas bem-aventuranças como se aquilo fosse todo o sermão. O Sermão do Monte ele está no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E hoje eu quero fazer uma introdução. Na verdade, eu vou anunciar aqui 7 verdades, 7 coisas que nós vamos estudar, as 7 divisões do sermão, que aqui está estabelecido. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre todos os tópicos, e dar assim como se fosse um pequeno gosto daquilo que nós vamos viver nas próximas semanas. Então, não haverá muita aplicação, não será o propósito dessa noite trazer aplicações sobre os assuntos, que eu não teria tempo para isso. Entenda que eu vou tentar ministrar, ensinar 3 capítulos muito importantes em 40, 50 minutos. Então, eu só vou citá-los, mencioná-los, edificar você e colocar um gostinho de quero mais, para que você possa, junto comigo, estar aí. Então, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, ou o seu iPad, ou o que você tiver em mão, o seu celular, capítulo de número 5, Evangelho de Mateus, capítulo número 5. E nós vamos ler aqui esses 2 primeiros versículos. Ele vai dizer assim: Jesus, vendo as multidões, versículo 1, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e como assentar-se, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, o contexto é
Jesus percebe que chegava uma grande multidão de pessoas, e juntamente com essa multidão, mais próximo dele chegou os seus discípulos. Jesus então sentou para ensinar. Nesses 3 capítulos, onde Jesus tem esse longo sermão, seguramente o maior sermão da Bíblia, talvez um dos mais importantes sermões da Bíblia, são 3 capítulos, Jesus nos ensinou 7 verdades. Ou poderíamos citar muitas outras. Eu agreguei em 7 verdades. É a minha divisão didática para poder ensinar. Você pode tirar muitas outras verdades, mas 7 blocos de verdade. Vamos chamar assim, 7 blocos de verdade, tá? De quem tem uma experiência com ele. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte: ele vai falar a respeito de pessoas que buscaram uma experiência com ele, e as pessoas que têm uma experiência com ele precisam viver essas verdades que Jesus ensina aqui. Então, este texto, ele vai nos desafiar a ser um crente melhor. Vai nos desafiar a ser filhos de Deus melhor, a ser cristãos, a nos parecer mais com Ele. Jesus, então, ele divide essas 7 blocos. São elas. O primeiro bloco vai ser: quem é o homem abençoado? Se você quiser anotar e estiver anotando, eu até recomendo que você faça isso. Não é? Dá tempo de você pegar aí alguma coisa, ou mesmo no seu iPad, no seu iPhone, sabe? O primeiro bloco nós vamos falar sobre quem é o homem abençoado. O segundo bloco, quais são as leis de Deus e as atitudes dos homens. Repetindo, quais são as leis de Deus e as atitudes dos homens. Terceiro bloco, qual é o padrão para as nossas orações e jejuns serem aceitos? Qual é o padrão que é estabelecido no céu para que as nossas orações e o nosso jejum sejam aceitos? Quarto bloco, como lidar com as preocupações da vida? Ih, vai ser bom esse negócio. Quinto bloco, quais são os conselhos práticos sobre relacionamento com os homens e relacionamento com Deus? Vou repetir, quais são os conselhos práticos sobre os relacionamentos com os homens e os relacionamentos com Deus? Sexto bloco, como devemos ter cuidado com os falsos que cruzam nossos caminhos? Eu vou repetir, como devemos ter cuidado com os falsos que cruzam o nosso caminho? Sétimo, como não ser abalado nos dias das provações e privações? Tá? Então, nós vamos trabalhar esses 7 blocos, e dentro de cada bloco desse, nós vamos trabalhar muitas verdades. Tá? Então, vamos começar pelo bloco 1. Bloco 1, quem é o homem abençoado? Jesus começou o seu sermão com as famosas bem-aventuranças, explicando como as pessoas com certas virtudes serão abençoadas por Deus. Você vai ver isso no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12. Ele está dizendo o seguinte, que os seguidores de Jesus, além de serem abençoados, também precisam ser abençoadores, precisam abençoar pessoas à sua volta. Você vai ver isso em Mateus 5, versículo 13 e 14. Então, nós vamos ver nesse primeiro bloco, quem é o homem abençoado? É aquele homem que nós vamos ver na semana que vem, que é o homem chamado homem feliz. Vamos explicar um pouquinho sobre o que é a bem-aventurança, mas significa aquele homem que é abençoado por Deus. E nós vamos estudar como é que Deus abençoa o homem. A forma de Deus abençoar é diferente da forma como nós aceitamos e pensamos que é bênção. Nós vamos aprender que o que é bênção para Deus, o que é bênção de Deus, nem sempre é o que eu chamo de bênção. Porque parece que bênção são coisas que são só deleites e prazeres, quando na verdade bênção são ações onde Deus está no meio dela e Deus abençoa o homem independente da circunstância que ele vive. Vamos aprender a respeito disso. Ou seja, vamos aprender que o homem abençoado, o homem que é feliz, ele vai estar estabelecido em cima de certas virtudes. Ou seja, são algumas ações do homem, virtudes do homem, que vão produzir a bênção de Deus na vida das pessoas. Ou seja, ele está dizendo que a bênção é condicional às minhas virtudes. A bênção de Deus está condicionada ao meu comportamento.
A bênção de Deus está condicionada à maneira como eu conduzo a minha vida e os meus relacionamentos. Ou seja, ser um homem abençoado não é só receber coisas, mas receber fundamentos, para que em cima desses fundamentos, Deus possa liberar aquilo que é bênção dele, e não aquilo que é bênção para mim. Nós vamos ver que muitas vezes, aquilo que é bênção para mim, nem sempre é a bênção para Deus. E vamos ver que aquilo que nós não achamos ser bênção para nós, estas ali, por causa das virtudes, estão as bênçãos de Deus. Então o homem abençoado é aquele que tem virtudes pelas quais Deus pode dizer, eu vou te abençoar. Comportamentos e ações que Deus diz assim, por causa deste comportamento. Pastor, mas deixa eu fazer uma pergunta, eu não estou pregando sobre isso, vamos ter uma mensagem só para isso. Pastor, mas Deus não ama abençoar a pessoa? Ama. Mas Deus não é um Deus de graça? É. Deus não é um Deus, claro que é. Deus tem prazer em abençoar? Sim. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade do seu povo, mas não se trata. A bênção de Deus, e nós vamos ver isso claramente durante esse texto, ela está condicionada a uma respostas. Tá? Eu vou dar um exercício para você, para a semana que vem. Leia e estude Deuteronômio 28, e você vai entender o que é um homem abençoado e o que é um homem que desperdiça a bênção de Deus. Porque Deus nunca deixa de abençoar, mas o homem desperdiça por causa de algumas atitudes. Ou seja, as nossas atitudes podem liberar a bênção que já é nossa. Deus não vai nos abençoar, nós já somos abençoados. Entenda, eu vou repetir, Deus não nos vai nos abençoar, nós já somos abençoados. Eu tenho uma notícia para você, você é abençoado. Se você estiver perto de alguém, diga, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Ó, estou falando profeticamente aqui para a cadeira, você é abençoado. Não para a cadeira, mas quem está sentado nela. Profeta, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Nós já somos abençoados. A bênção já é o nosso direito. Entretanto, as nossas ações, elas podem nos privar da bênção de Deus. E as nossas ações podem acelerar. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu sou abençoado com aquilo que eu faço? Isso não é graça. Não, falaremos sobre isso na próxima mensagem. Tá? Eu quero dizer para você, você é abençoado. A bênção está sobre a sua vida. Agora, você vivenciar esta bênção está condicionado a uma resposta que você dá. Pastor, a bênção se compra? Não, ela já foi ganha na cruz do Calvário. Jesus liberou a bênção sobre a sua vida. Caramba, dá vontade de pregar isso, mas não dá, senão eu não consigo terminar a minha exposição, o meu esboço a respeito disso. Mas entenda que nesse primeiro bloco nós vamos aprender que não só nós somos alvos da bênção, mas também, por causa do fato de ter recebido uma bênção, nós precisamos ser bênção. Tá? Entenda, nós não só somos abençoados, mas nós somos abençoados para abençoar. Se por um lado, nós vamos ver ali as bem-aventuranças, que são as formas de ser feliz, as formas de ser abençoado. Logo em seguida, nós vamos ver no versículo 13 e 14, que a Bíblia vai dizer, olha só, deve estar projetando aí na sua tela, olha o que vai dizer no versículo 13 e no versículo 14 de Mateus 5. Depois que ele termina as bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo da mesa, mas no velador, para que possa iluminar todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que as vossas obras glorifiquem o Pai que está no céu. Ele está dizendo assim, você recebe bênção para ser bênção. Você quando chama a bênção, quando você vivencia a bênção que já é sua, agora, não é só sou abençoado, que legal, vou ficar sentado, sou abençoado. Não, presta atenção, você é abençoado. E com a bênção que você recebe, essa bênção você precisa externá-la. Essa bênção você precisa dividir ela. Né? Essa é a razão pela qual o homem é abençoado. Tá? Isso nada mais é do que a promessa que Deus faz com todos os que decidem andar com Ele. Foi assim com Abraão. Gênesis capítulo 12. Se você verificar aí em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que é o nosso pai da promessa, né? Abraão,
A Bíblia vai dizer o seguinte, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus chama Abraão e diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrei. E te farei uma grande bênção. E te abençoarei. Te engrandecerei. E engrandecerei teu nome, mas também seja tu uma bênção. Ser tu uma bênção. O que ele está dizendo é, Abraão ia ser abençoado por Deus para ser bênção. O homem abençoado é aquele que recebe o favor de Deus, a bênção de Deus. Essa é a aliança que Deus faz com o homem abençoado. Ele é abençoado. E aquilo que ele recebe, ele transfere como bênção do Senhor. A bênção que recebemos só produzirá uma alegria completa. E nós vamos ver que a palavra bem-aventurada é a palavra feliz, a palavra alegria, quando também somos abençoadores. Tá? Neste ponto, eu quero reforçar com os irmãos 3 ensinamentos que eu já tenho feito por anos. Presta atenção, quais são os 3 ensinamentos? Que aquilo que recebemos de Deus tem 3 objetivos. Aquilo que Deus te dá tem 3 objetivos. Objetivo número 1, desfrutar. Ou seja, eu preciso viver bem daquilo que Deus me deu. Objetivo número 2, compartilhar. Dividir com pessoas. Objetivo número 3, investir, semear. Então repita comigo, a bênção de Deus, ela tem 3 propósitos. Além de me abençoar, ela precisa me transformar em bênção. Ela me abençoa, eu recebo a bênção, eu desfruto da bênção, mas eu compartilho a bênção e eu faço investimentos para que a bênção continue. Ou seja, eu vou repetir, desfrutar, primeira verdade, viver bem. Segunda verdade, compartilhar, significa dividir com pessoas. E terceiro, investir, ser um semeador, semear. Então, o primeiro bloco nós vamos externar, e será a mensagem da semana que vem mais detalhada sobre esse assunto. Aí vamos passar ponto a ponto, vamos passar as bem-aventuranças todas. Se não der todas, vamos dividir em 2 mensagens. Queremos trabalhar um pouco mais profundamente isso, mas o primeiro bloco é esse. Quem é o homem abençoado? O segundo bloco que nós vemos nesse sermão da montanha é a lei de Deus e as suas atitudes e as atitudes do homem. Vou repetir, a lei de Deus e as atitudes do homem. Jesus explicou que ele veio para cumprir a lei na sua perfeição. Olha lá Mateus 5,17. Mateus 5,17, ele vai dizer isso. Jesus veio para cumprir a lei. Não penseis, diz assim Mateus 5,17, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus está dizendo nesse texto, e nós vamos ver isso de maneira muito clara, que Jesus não veio revogar a lei, não veio mudar a lei, mas ele veio cumprir a lei na sua plenitude. Ele veio dar um up na lei. Ele veio pegar a lei e pegar as distorções que tinham sido feitas pelos sacerdotes, os exageros da lei, e ele veio dar um plus na lei. Ele veio pegar a lei e veio tornar a lei de maneira mais entendida. Então nós vamos ver nesse bloco que Jesus veio para cumprir a lei e aperfeiçoar o cumprimento da lei. Tá? Os mandamentos de Deus não são muito mais do que as regras exteriores. Ou seja, os mandamentos de Deus não são regras exteriores. Os mandamentos de Deus são regras para que nós possamos viver. São declarações e instruções para que nós possamos viver ela. Então, nós vamos ver o seguinte, que o que importa para Deus não são a maneira como você entende os mandamentos e as leis com a sua mente, mas como você recebe no seu coração. O coração é tão importante quanto as ações. Nós vamos ver isso no bloco número 2. Os seguidores de Jesus devem procurar um padrão mais elevado, mais alto, que começa com o coração, para depois virar uma ação. Então nós vamos estudar no segundo bloco, que a importância da lei, de viver a lei, e como viver esta lei, como entender esta lei, e esta lei agora aperfeiçoada por Jesus, ele não só cumpriu, mas ele nos desafia e nos ensina a cumprir.
Sendo assim, nós vamos ver algumas ações que ele nos ensina como aperfeiçoamento da lei. Ação número 1. Odiar o irmão é tão errado quanto matar o irmão. Presta atenção. Olha lá no versículo 22, no versículo 25. Mateus 5, 22 e 25, ele vai dizer assim: não ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivo, irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar, todo estará sujeito ao inferno e ao fogo. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa e você tem alguma coisa contra ele ou ele contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com teu adversário, enquanto estás ele a caminho, para que teu adversário não entre em juízo, não entre ao juiz, e o juiz oficial da justiça será recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairá dali enquanto não pagares tudo que deve. Ele está dizendo assim, nós vamos perceber que ele está dizendo, no passado era assim. No passado você não podia matar. No passado você não podia matar. Você não podia odiar, você não podia matar o teu irmão. Agora Jesus diz, se você odeia o seu irmão, se você odeia seu irmão, você já matou ele no teu coração. Nós vamos ouvir um pouco a respeito disso. Sabe, qual é a segunda plataforma dessa lei? Ele vai dizer o seguinte, cobiçar, ou seja, desejar, é igual a cometer adultério. E você vai ver isso no versículo 27 e 28, depois você pode ler, como nós vamos passar mais longamente as outras mensagens, não vou ler todos os textos, mas ele vai dizer o seguinte, que antigamente, se você tomasse uma mulher, se você pegasse ela, adulterasse com ela, você tinha pecado. Agora, dentro dessa nova expectativa, desse novo momento da lei, esse aperfeiçoamento da lei, ele está dizendo assim, que agora não é só você pegar, não é só você... Se você desejar, o fato de desejar, você já cometeu adultério. Ou seja, nós vamos entender um pouco o que é isso, como Jesus trabalha essa situação. Aí temos o item número 3. Se você não vai cumprir, eu gosto disso aqui. Se você não vai cumprir, não prometa, nem se comprometa. Eu vou repetir. Se você não vai cumprir, não prometa e nem se comprometa. Eu vou repetir. Se você não vai cumprir, você vai ver isso em Mateus 5, 33 a 37. Você vai ver também que perder é melhor do que criar escândalo. Ou seja, é melhor você abrir mão, perca, do que criar escândalo. Isso você vai ver em Mateus, capítulo número 5, 29 a 30. Você vai ver o perdão ao invés da vingança. Mateus 5, 38 a 48. O que você faz buscando tornar público, o que você faz buscando tornar público e querendo o reconhecimento dos homens, não vai precisar do reconhecimento de Deus. Eu vou repetir. Tudo que você faz, que o teu objetivo é que os homens, o que aparente, e as pessoas te reconheçam, você está dizendo assim, Deus não precisa reconhecer. Você vai ver isso em Mateus capítulo 6, agora já entramos no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. O Sermão da Montanha, Jesus explicou que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus, e não por querer admiração de pessoas. Por isso, quem ama a Deus, seja simples, seja discreto e seja humilde. Essa vai ser a terceira, essa vai ser o que nós vamos estudar no segundo bloco. No terceiro bloco, nós vamos falar sobre o padrão para que as nossas orações de jejum sejam aceitas. Você que aprendeu sobre isso? Deus, como é que a minha oração e meu jejum vai ser aceita? Né? Esse terceiro bloco eu acho fundamental pela prática da vida cristã. Nós vamos ver nesse terceiro bloco que existe um padrão para que as minhas orações e para que o meu jejum seja aceito. Nós vamos ver que orar não é performance para ser reconhecido como espiritual. Eu vou repetir, orar não é performance para ser conhecido como espiritual. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 8. Segundo, orar
é desejar que a terra seja tocada pelas verdades do céu. Estamos falando da oração do Pai Nosso. Nesse bloco, vamos estudar a oração do Pai Nosso. Vou repetir. Nessa oração, ponto 1, não é a performance para ser reconhecido, orando, que você será assistido como espiritual. Segundo, orar é desejar que a terra seja afetada pelas verdades do céu. Terceiro, a oração libera a provisão que precisamos no dia a dia. Mateus capítulo 6, versículo 11. A oração deve mudar o nosso coração para perdoar os ofensores. Mateus capítulo 6, versículo 12 e 15. E o jejum não busca reconhecimento humano, nem a ferramenta de barganha. Oh, meu Deus, você não jejua para que as pessoas reconheçam, e nem para que você tenha coisas. Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18. Aí nós vamos por 4 blocos. Como eu disse, eu só estou expondo o esboço daquilo que nós vamos conversar. É como colocar um açúcarzinho na sua boca, sobre tudo detalhadamente que vamos conversar nas semanas vindouras. Como, o 4º bloco é como lidar com as preocupações da vida. Você se preocupa? Você está preocupado? Tem alguém preocupado? Então, se prepare. Nós vamos ter uma palavra só sobre isso, um bloco de mensagens que vai falar só sobre isso. Como lidar com as preocupações da vida. O Sermão da Montanha ensina-nos a se preocupar não com coisas terrenas, mas o Sermão da Montanha nos ensina a nos preocupar muito mais com as coisas de Deus. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro. Ou quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro, porque Ele já proveu todas as suas necessidades. Nós vamos entender que Deus já tem a resposta para aquilo que você acha que não tem resposta. Nesse bloco nós vamos aprender a lidar com as lutas da vida. Nós vamos entender que é melhor procurar as bênçãos espirituais que concentra e não se concentrar apenas nas coisas terrenas. Porque as coisas terrenas passam logo. Você vai ver isso em Mateus 6, do versículo 19, versículo 21. Nós vamos ver nesse bloco que a nossa segurança não está no que a nossa segurança não está com coisas que se assemelham na terra, ou com coisas que nós ganhamos na terra. A nossa segurança não está nas coisas terrenas. A nossa segurança não está em dinheiro, nossa segurança não está em patrimônio, nossa segurança não está em pessoas. Nós vamos ver claramente isso, que a nossa segurança não está nas coisas terrenas. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Depois nós vamos ver o que priorizamos colocar diante dos nossos olhos. Ouça, o que priorizamos colocar diante dos nossos olhos vai determinar e influenciar as nossas ações. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Ou seja, aquilo que você vê determina o que você faz. E nós vamos ver claramente, de maneira prática, isso. Ainda vamos ver um pouco mais nesse bloco. A quem prestamos o serviço, este será o Senhor da nossa vida. Quem você decide obedecer, este vai governar você. Este vai influenciar as suas decisões. Isso você vai encontrar, tá? Mateus capítulo 6, versículo 24. Depois nós vamos ver a ansiedade. Eita, coisa boa. A ansiedade não vai trazer solução para as nossas necessidades. A ansiedade não vai trazer soluções para as nossas necessidades. Se ficar ansioso resolvesse, o mundo estava com uma solução na mão. Um grande número de pessoas já tinha resolvido. Mas a ansiedade, pelo contrário, ela inibe. Você vai ver isso em Mateus capítulo 6, de 25 até 33. E finalmente, nesse bloco, nós vamos ver que para cada dia há uma provisão de Deus. Ah, glória a Deus. Para cada dia há uma provisão de Deus. Eu gosto de pensar que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Eu tenho uma notícia para te dar. Quando você acorda, você já recebe um pacote
de misericórdia para viver tudo que você precisa naquele dia. Deus não vai te dar durante o dia, Ele já te dá quando amanhece. Desfrutar desse pacote ou não, depende de você ter entendimento que Ele já proveu tudo que você precisa. Esse é o pão nosso de cada dia. Nós vamos aprender que essa ansiedade não traz solução. E para cada dia existe a provisão para nós. Está lá em Mateus 6, 34. Depois vamos entrar no quinto bloco. Você está ficando animado? Eu não estou falando isso para você reter, não. Estou falando só para te animar. Eu quero só incentivar você a não perder aquilo que nós vamos fazer nos próximos domingos à noite. Temos aí uma série de mensagens. Eu conto, espero que aquilo que Deus já tem ministrado a mim, Ele possa ministrar a você também. Tá? O quinto bloco. Olha que coisa linda. Olha bem esse bloco. Preste atenção nesse bloco. Quais os conselhos práticos sobre relacionamento com Deus e com o homem? Quem precisa aprender sobre isso? Nós vamos ver que no Sermão da Montanha, Jesus se preocupa com esta área. Quais são os conselhos práticos para relacionamento com os homens e com Deus? Olha bem, antes de julgar o próximo, julga a si mesmo. E tenha cuidado com o julgamento. Mateus 7, capítulo 1 a 5. Versículo 1 a 5. Já entramos no capítulo 7, o último capítulo do Sermão da Montanha. Ou seja, antes de julgar o próximo, julgue a si mesmo e cuidado com o seu julgamento. Porque a maneira como você julga é a maneira como você será julgado. Você vai ver isso lá em Mateus 7, de 1 a 5. Outra verdade, em cima desse bloco. Não desperdice coisas boas com quem não dá valor. Ah, meu Deus do céu, eu preciso aprender tanto isso. Pensa no negócio que eu preciso aprender. Sabe, nós somos abençoadores e abençoamos. A Bíblia diz que Deus abençoa céu e terra, que Deus abençoa o ímpio, que Deus abençoa o justo e o injusto. Não é a questão de abençoar, mas cuidado com a quantidade de coisas boas, coisas preciosas. A Bíblia diz que não dê pérola a quem não tem valor, a quem se comporta como porco, cujo o que ele come naquele chiqueiro, e pérola é a mesma coisa. Cuidado com quem você está investindo tempo, cuidado com quem você está investindo coisas preciosas, coisas santas. Pastor, mas eu não vou investir? Sim, você vai investir sempre. Só selecione quem verdadeiramente está a fim de aprender, quem está a fim de viver, e quem já colocou no coração, que não quer nada, você está gastando o seu tempo à toa. Vamos aprender um pouco a respeito disso. Tá? Vamos aprender mais ainda. Tá? Deus está em Mateus 7, 6. Tá? Deus não tem prazer em atender, Deus tem prazer em atender as nossas petições. Vamos ver que nesse texto, ali no capítulo 7, versículo 6 a 11, a Bíblia fala assim, pode pedir, porque eu tenho prazer em responder. Pode bater. Nós vamos ver um pouco o que é esse pedir, bater. Nós vamos entender um pouco a respeito disso nesse bloco. Ainda vamos ver mais uma coisa. Eu gosto disso. Na verdade, talvez uma das pessoas que mais me ensinou sobre esse próximo tema aqui foi a pastora Mirna. Né? Não cobre dos outros o que você não está disposto a dar. Não cobre dos outros o que você não está disposto a dar. Hipocrisia. Não peça para as pessoas fazerem aquilo que você não faz. Não peça às pessoas que façam por você aquilo que você não quer fazer pelos outros. Nossa, será que vai ser bom esse trem? Vocês acham que vai valer a pena ouvir essas mensagens? Entrar e entender o funcionamento disso. Não cobre dos outros o que você não está disposto a dar. Mateus 7,12. E finalmente, nesse bloco 5, nós vamos ver a vida com Cristo é uma vida de renúncia diária. Nós vamos ver lá isso em Mateus 7, de 13 a 14. Sexto bloco, olha aí. Estamos caminhando para o final. Sexto bloco. Tenha cuidado com os falsos que cruzam o seu caminho. Meu Deus, como isso aqui é bom. Aprenda, tenha cuidado com a falsa religiosidade, com os falsos profetas, com as pessoas que falsamente parecem ser de Deus. Mateus 7, 15 a 16. Tenha cuidado com a falsa aparência. Nós vamos ver isso em Mateus 7, 17 a 20. Tenha cuidado
com as falsas declarações, pessoas que falam, mas não vivem. Tá? Mateus 7, 21 a 23. Deus não julga o que falamos, mas Deus não julga só o que falamos, mas principalmente o que fazemos. Nossa, isso é um bloco fantástico. Vai trazer um alinhamento especial. E finalmente, concluindo esse esboço das próximas semanas, nós vamos entrar no último bloco. Como não ser abalado nos dias das provações e de privações. Como não ser abalado nos dias das provações e no dia da privação. Nós vamos ver sobre a importância de ouvir. Mateus capítulo 7, 24. Nós vamos ouvir sobre a importância da prática daquilo que você ouve. Você não pratica se você não ouvir logo. Você precisa ouvir. Primeira coisa, vamos falar sobre a importância de ouvir. E o que ouvir? Depois vamos falar sobre a importância da prática, o que praticar. E depois vamos falar o que sustenta a nossa vida e em que alicerce estamos construindo a nossa vida. Qual é o fundamento? Vamos falar um pouco sobre aquela parábola das duas casas. Vamos trabalhar isso aqui, sabe? E finalmente, vamos entender que todos nós, queira ou não, intencionalmente ou não, nós estamos fazendo algo, nós estamos construindo, nós estamos edificando. E nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos. Enfim, esses serão o que nós vamos estudar nas próximas semanas. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se incentivado a nos acompanhar. Deixa eu pedir algo para você. Eu gostaria que você agendasse, faça aquilo que você puder para lembrar. Ao mesmo tempo, comece a divulgar. Né? Divulgue essa introdução, comece a passar essa informação para que as pessoas possam ter interesse. O grupo de adoração pode vir até aqui. Nós queremos ter um tempo de oração, um tempo de adoração. Vamos entrar na ceia, vamos entrar também na parte de semeadura a respeito daquilo que Deus tem nos dado. Mas eu quero pedir que você possa estar trazendo pessoas. Esse ensinamento vai nos aprender a viver melhor. Vai nos aprender a ser convertidos e não só convencidos. Vai nos aprender a nos ensinar e tanta coisa preciosa aqui. Estou muito animado. Estou muito animado com as próximas semanas, né? Muita gente, e agora eu quero só dar uma mexidinha em você. Muita gente, pastor, você ficou tanto tempo fora. Pastor, o senhor viaja demais. Pastor, tenho vontade de pregar o Senhor. Tenho vontade de ouvir o Senhor. Não é assim? Né? Quando não fala, pensa. Né? O pastor da igreja não está aqui. Tem gente que deixou a igreja porque eu prego pouco. Então, uma vez pregando muito agora, as pessoas voltam. Né? Então, se prepara para a gente ter aí uma jornada de domingo à noite, juntos. Né? E aí também nós vamos tirar essa bengala. Nós vamos descobrir se você sentia falta de mim ou se só queria me cobrar. Né? Nós vamos descobrir se aquilo que tinha no discurso só uma maneira de me fazer sentir culpado, porque eu não estava na igreja, e eu não me sinto, né? Mas só... Sabe, era o que às vezes eu entendia. Eu tenho algo para dizer para você. Serão semanas preciosas. Eu estou feliz em poder ter essa série de ministrações. Então, todos os domingos à noite, a partir de hoje, nós começamos essa série de mensagens dos 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, né, baseado nesse esboço e naquilo mais que Deus vai colocar. Quantas mensagens serão? Não sei. Pelo menos junho e julho inteiro a gente vai falar à noite sobre isso. E pode ser que Deus alongue esse trem aí, e a gente está junto nesse negócio. Amém, queridos?